Olá, olá. É com temor e tremor diante do meu Deus que venho gravar esse vídeo. As palavras que aqui vou proferir são de experiências vividas que marcaram profundamente o âmago do nosso ser. As pessoas que nos estenderam a mão recebam a nossa gratidão. Não vou citar nomes porque são muitas. Aquelas que nos quiseram mal são poucas, mas não vou citar nome também, porque não vou responsabilizá-las daquilo que Deus permitiu nos acontecer. Pois tudo está no controle dele e não é clichê, é fato. A nossa história foi escrita pela mão de Deus e nela é visível o Senhor nos dando livramentos e envergonhando aqueles que se fazem nossos inimigos, ainda sem procurarmos ser. Então vamos lá. Hoje são 16 de maio de 2025, uma data deveras importante. Escolhi essa data para me despedir do meu luto. Na data de hoje, faríamos 27 anos de uma feliz vida conjugal. Chegamos aos 25, bodas de prata. É uma data linda e histórica para a formação da minha família. E nela quero registrar que o luto dói, machuca e não quer nos largar. Mas é preciso deixá-lo ir. Assim como o nosso ente querido já se foi. Despeço-me do luto, devolvendo-o àquele que sara toda dor de tristeza e saudade. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Se você ficar até o fim desse vídeo, não se arrependerá, mas se surpreenderá. Sobre Flávio. Não é difícil falar dele. Era uma pessoa de sorriso fácil, de alma transparente. Ele tinha zero maldade com o próximo, zero julgamentos. De convivência agradável e gentil, arrancava de nós facilmente gargalhadas ao dormir e acordar. Posso dizer que depois de Cristo, ele é a minha maior referência de homem de Deus, de servo fiel e um exemplo a ser seguido. Aquele que praticava as escrituras sagradas com respeito e responsabilidade. Não, ele não foi apenas evangélico. Esse termo é muito simples diante do compromisso que ele tinha com a palavra de Deus e a igreja do Senhor. Ele foi além. Ele foi um cristão autêntico e original. Flávio buscou seguir os passos de Cristo, sofreu calado as afrontas externas e internalizou calado muitas tristezas, mas sempre ciente que importava agradar a Cristo, o seu Senhor. Por isto ele sempre expressava um sorriso puro e alegre no rosto. Muitas das vezes, e diante de situações constrangedoras, externas, eu me dispunha e o convidava a resolvermos. Mas ele me dizia: não, Dinha, não vai resolver. A saída é orar. A base do nosso convívio sempre foi o diálogo. Porém, problemas externos ele tratava com o silêncio e suportava calado. Ele seguiu sim os passos de Cristo como sofredor, paciente e mediador da paz. E assim ele conduziu a vida pessoal, profissional e a família dele, a quem tanto amou. Flávio, esposo. Ele me amou como Cristo amou a igreja. Não poucas vezes ele me dizia: Dinha, nunca se preocupe com o nosso casamento. Eu amo a Cristo e abaixo dele amo você. Como nunca vou deixar de amá-lo, logo nunca deixarei de amar você e os nossos filhos. Há uma declaração de amor mais linda e forte do que esta? Flávio, um paizão.
Aconselhava os filhos até vê-los acertar o alvo. Um pai presente, amoroso, amigo, conselheiro, que tinha como base a palavra de Deus a cada palavra que ele falava. Ele também tinha muitos filhos do coração e não importava a idade. Ele sempre tinha uma palavra de esperança. E uma coisa que me impressiona, eu nunca ouvi Flávio falar que não gosta de A ou da pessoa B. Ele amava a todos, sem distinção. Ele não era mais daqui, mesmo quando ainda estava aqui. Ele já era do céu. Flávio buscava paz com todos, mas nem todos querem a nossa paz. Quem tinha paz o entendia, quem não tinha, porém, provocava-o diante do seu silêncio. A não se envolver com assuntos polêmicos e alheios, ele era um homem de poucas palavras e mais sorrisos. Ou seja, a paz que ele desejava não era terrena. Flávio desejava o céu. Sempre diante de apunhaladas, ele me dizia: Dinha, que eles façam mal a mim, eu todavia não faço a eles. Ele foi sábio, muito sábio, um vencedor. Ele não era egoísta, gostava de ajudar, compartilhar, ouvir mais e falar menos. Seu maior sonho, encontrar a família dele na eternidade. Um homem simples, de poucas roupas e acessórios, pois todos os dias ele se despedia das coisas terrenas, mesmo antes da enfermidade. Sua maior admiração, a língua hebraica. O que ele não gostava? De débito financeiro. Buscava o equilíbrio sempre. Um administrador honrado. Sua maior conquista? Trazer o pão de cada dia para a família. Seu maior prazer era estar em família. Seu maior desejo era ganhar a salvação. Seu maior medo era perdê-la, mas ganhou. Seu maior legado, um pouco dele em mim, enquanto esposa, e nos filhos, Flávio Júnior e Esther. Do sonho. Uma revelação para o futuro era 2018. Para Abraão, o Senhor falou: sai da tua terra e da tua parentela. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Com a minha família, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó começou a se revelar através de sonhos. E aos poucos foi nos empurrando e nos tirando da nossa antiga casa. E também nos fazendo perder o gosto por ela. Pois na vida do crente, do servo, em tudo a mão de Deus. Era fevereiro de 2018, era madrugada, eu estava dormindo e o que vi eu escrevi para não esquecer. Assim como João, o apóstolo do amor, escreveu o que viu na ilha de Patmos. Eu vi o meu espírito deixar o meu corpo e voei. Que delícia era voar e chegar no céu, mas não entrei. Pois ao chegar diante de uma porta enorme, ouvi uma voz forte e poderosa que disse assim: desça, não chegou o seu tempo, você vai criar Esther. O tamanho da alegria em subir foi o mesmo tamanho da tristeza que eu tive em descer. Foi muito grande. Eu queria entrar naquela porta e ficar no céu. Mas desci e senti o corpo estremecer na cama ao receber de volta o meu espírito. Acordei e fiquei sem entender a grandeza daquele ocorrido. Que tremendo. Amanheceu o dia e eu ansiosa para contar a Flávio. Amor, quero te contar algo. E contei. Ele se desesperou dizendo: Dinha, esse sonho é muito claro. Vejamos a interpretação. Isto é uma revelação da parte de Deus. Criar significa que quando Esther crescer e for responsável pelos seus próprios
Atos, Jesus vai tirar você e levar para ele? Não, meu Deus, não, eu não quero ficar viúvo. Não me vejo sem você, Dinha. Eu quero ir na frente. Eu pedi calma e até me arrependi de ter contado o sonho. Mas a pergunta que não quer calar: quem está criando Esther hoje? Não sei até quando, mas a responsabilidade maior ficou para mim. Nós só não sabíamos que seria desse modo sem ele. Porém, o aviso, o Senhor nos deixou. Ele é sábio e tremendo. Naquele mesmo ano, e fazendo uma retrospectiva, vou citar aqui outros acontecimentos marcantes. Já era o Senhor nos tirando aos poucos da nossa primeira casa, a que construímos com amor para a nossa família. Todavia, não temos aqui cidade permanente ou casa permanente, mas buscamos a futura. Hebreus, capítulo 13, versículo 14. E a futura não é terrena. Vamos seguir com os acontecimentos marcantes. Primeiro, houve uma invasão de ratos na rua onde morávamos e, consequentemente, em casa. Fomos buscar a Deus em oração para o Senhor afastar aquela praga. Não os combatemos com veneno, e nos dias atuais, ao ver notícias tristes sobre vidas sendo tiradas através de envenenamento, é que posso entender o que poderia ter nos acontecido inocentemente naquele ano. Como uma mulher diligente e atenciosa a tudo em casa, descobri uma bisnaga de veneno para ratos no buraco do tijolo da lateral da nossa casa. Por certo, alguém pulou o muro e colocou na intenção de Esther brincar e encontrar ali. E o pior acontecer. Que livramento de meu Deus! Em casa não usávamos aquele produto. Seríamos incriminados inocentes, mas o Senhor nos guardou da maldade alheia. Nós éramos perseguidos por duas famílias pelo fato de em nosso lar haver a paz e o silêncio do amor. Hoje entendo melhor aquele grande livramento de meu Deus. Segundo, houve um grande vazamento de água da casa atrás da nossa, em tão grande quantidade que poderia ter comprometido a estrutura da nossa casa. Quebramos todo o cimentado do quintal e descobrimos de onde originava tanta água. Outro livramento, dessa vez de perda material. Foi luta, não foi fácil. Estava chegando a hora da mudança e dizíamos um ao outro: nosso tempo está terminando nesse lugar, aqui já não nos serve para morar. O cobertor estava ficando estreito e a cama curta, como diz a Bíblia em Isaías capítulo 28, versículo 20. Fomos humilhados, muitas vezes com boladas em nosso portão, na garagem, e até cutucaram com uma vara em nosso telhado, onde derrubaram e quebraram várias telhas. E isso é só o resumo. O mundo jaz no maligno, não tem paz e provoca quem tem para perdê-la. Porém, nós não perdemos a nossa paz. Eu vi Flávio ser humilhado em silêncio, mas ele não perdeu a paz. Ele não perdeu a salvação, mas ganhou a vida eterna. Ele venceu, foi vencedor até o fim. Você pode estar vendo que ele veio a falecer, pensando que ele e a família dele foram derrotados. Engana-se, ele venceu. A sua visão está limitada às coisas terrenas, mas a palavra de Deus nos diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Flávio venceu e nunca trocou afrontas por afrontas. Ele é um vencedor, mas quem semeia o mal, se não arrepender-se, colherá o mal. O que semear a perversidade cegará males. Provérbios, capítulo 22, versículo 8. Ele venceu e já desfruta do descanso eterno. Conhecendo Flávio e seu lindo e generoso coração, ele gostaria de lhe encontrar no céu. Arrependa-se enquanto há tempo e aceite a Cristo como seu Senhor e Salvador. Quero lembrar
que todos os acontecimentos na vida do crente é permissão de Deus, que em seus planos lá já queria nos tirar dali. Em sua presciência já via o futuro. E o futuro é o que eu vou contar agora. Passa 2019, chega 2020. E nunca julgue a história das pessoas por sua própria história. E vice-versa. Agora, o que eu vou contar é para crente, que abre a boca e fala o que não sabe. Tenho certeza que a partir de hoje você vai ser mais crente. A salvação não está em placas denominacionais. Fique onde você está bem, mas não julgue a história de terceiros por sua história. A pureza e a simplicidade que havia no coração de Flávio não lhe permitiam humilhar a ninguém. Suportamos anos e ele calado. Eu incentivava a buscar o diálogo com seus superiores, mas ele calado e me dizia: Dinha, que eles façam mal a mim, eu porém não faço a eles. Então ali o Senhor começava a colocar em nossos corações o desejo de mudança de ministério, não de igreja, pois a igreja do Senhor é uma só. E foi tudo permissão de Deus. Cada um vive a sua história e nenhum é igual. Pode ser semelhante, igual nunca. E chegava 2021. A reforma e a inauguração da Igreja Rede Esperança na Avenida Nápoles, Rio Doce, Olinda. Foi breve, lindo e curto tempo, mas de refrigério. Vivemos dias mais parecidos com a igreja primitiva. Vai entender que ali foi só o pretexto do dono da vida cumprir a promessa de que o servo dele servisse a igreja do Senhor como um pastor evangelista. Mas ele já estava pronto e seria por pouco tempo. Nesse período, continuam as confirmações. O Senhor usando vasos para falar a Flávio que os dias dele tinham terminado aqui. Que homem honrado por seu Senhor. Ser avisado que os seus dias estavam findando aqui na terra. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmos 90, versículo 12. Surge agora uma necessidade de devolvermos à congregação da Igreja Rede Esperança. Tudo lindo, funcional, maravilhoso. Porém, Flávio já estava doente. Lembra das duas famílias que falei lá no início? Pois é. Foram muitas tentativas para nos incriminar inocentemente. Dessa vez, nos caluniaram maus tratos a Esther, devido a uma birra e choro quase inconsolável dela. Para a glória de Deus e vergonha deles, o homem silencioso e que evitava problema com todos não foi ao chilindró, como eles esperavam e desejavam. O Senhor nos deu a vitória, porque onde há amor, não há maus tratos. E onde há inocência, o Senhor dá livramento. Flávio era puro amor, e a família dele viveu e vive em amor. Cristo é o centro desse amor. O mundo jaz no maligno, e a maldade que eles fazem, querem imputar ao inocente. Lembra-se do sonho lá em 2018? Não era apenas um sonho, mas uma revelação para o futuro. Chega 2022 e o mistério começa a se revelar. Tínhamos um sonho em comum, morar num sítio, e o Senhor cumpriu. Foi tudo muito rápido. Permuta, reforma enorme, do piso ao teto, que levou 2 meses. Mudança, era janeiro de 2022. Flávio estava estranho, comportamento e personalidade modificados. Porém, quando se conhece o cônjuge, não se julga mal. Eu percebi que havia algo errado com ele. Comuniquei aos familiares e corri em busca de tratamento. E nesse trâmite de reforma e mudança, ainda passamos por uma casa emprestada, até a conclusão da nossa. Não me chame de sonhadora.
Nesses dias na casa emprestada, o Senhor me mostrou algo. Dessa vez contei para Flávio Júnior: filho, tu és o nosso primogênito e eu preciso te contar algo. Flávio pai tinha ido à igreja. Lá estávamos, mãe e filho, debaixo do céu muito estrelado naquela noite, com tudo fora de lugar, tudo mesmo. E eu contava: Juninho, seu pai está estranho e estamos nessa correria de mudança, mas logo vou marcar médico para ele. Filho, eu tive um sonho, preciso registrar lhe contando. E comecei. Eu estava de um lado comendo uma jaca deliciosa, abre parênteses, uma fruta apreciada por nós dois, fecha parênteses. Seu pai estava do outro lado e entre nós havia uma pista linda, limpa e sem fim. E seu pai seguia em direção ao fim daquela pista. Eu o chamava: Flávio, vem comer jaca comigo, mas ele sequer olhava, ele seguia firme, somente seguia. Eu chamava pela segunda vez, dessa vez mais alto: vem, amor, a jaca está uma delícia. Ele, porém, não mostrava nenhum interesse, apenas seguia. E assim como sumia ao fim daquela pista, Flávio sumia também. Até hoje, a última imagem dele em pé, de costas, andando, é desse sonho que eu tenho grande lembrança. Ele estava vestido com um terno marrom. Diante dessa revelação, no período da aprovação, eu sabia que Jesus estava preparando Flávio para levá-lo. Eu só não queria aceitar. Quem tem uma joia preciosa e quer perder? Ninguém, né? Mas, se bem que perdesse, é aquilo que não se sabe onde está. Eu, porém, sei onde ele está. Passada a correria da reforma, chega 5 de fevereiro de 2022, até aqui a data é marcante. Dia lindo de sol, o aniversário de Flávio e a mudança da casa emprestada para a nossa atual. Chegou março, lá vem abril, consulta neurológica, tomografia, correria para a internação. Maio, cirurgia feita e bem feita. A pista do sonho que nos separava começava a ficar ainda mais real. Em uma das noites de hospital, mas eu estava em casa, o Senhor se revela para mim pela terceira vez e me levou em espírito a estar no funeral de Flávio, e eu ouvia a igreja cantar o hino da harpa cristã de número 592, ou melhor, estou no lugar onde há bênção e paz. Eu estou no lugar onde há bênção e paz, onde sinto comigo Jesus. Os humildes seu sangue assegura perdão, seu espírito enche de luz. Estou no lugar onde há bênção e paz, onde Cristo nos mostra a afeição. Descansai, exultai, confessai-o, publicai que nele há salvação. Acordei daquele sonho gritando: não, Jesus! A partir dali eu tinha ainda mais certeza que meu amado estava partindo. Ele estava pronto. Eu e nossos filhos é que precisavam se prepararem para deixá-lo ir. A partir dali somaram um total de 8 internações. Com a sua partida em 21 de novembro de 2023. Paciente, ele foi apreciado pelos médicos e enfermagem, pois onde passou nunca se ouviu um grito ou murmúrio de dor. Sempre calmo, sereno e tranquilo, o Senhor era com ele. Do terno marrom. No dia que Flávio partiu, em meio à correria,
Fomos em casa buscar documentação e roupa para a finalização dos seus dias terrenos. Saímos de casa a caminho do hospital e esquecemos a roupa. Eu disse: Juninho, meu filho, volte, esquecemos a roupa para seu pai. Mas só no dia do sepultamento eu lembrei do terno marrom. Foi o primeiro que puxei do guarda-roupa, sem tempo de pensar ou lembrar daquele sonho. Não há coincidência nas coisas de Deus. O terno marrom do sonho da pista foi o mesmo que ele seguiu até o fim da pista para uma vida eterna com Cristo, onde ele não mais precisa do terno marrom. Que lindo, meu Deus, que homem honrado. Tudo realizado de uma forma tão especial. Chego à conclusão. Talvez você julgue desnecessário esse relatório, mas você não julgou desnecessário abrir a boca para dizer que o irmão Flávio partiu por desobediência. E eu sei quem foi que disse, mas nós estamos aqui para te dizer que ele não partiu por isto, mas porque estava pronto. Você disse isto, ou porque ele precisou congregar em outra igreja, mas que é também igreja de Cristo. Então partindo desse raciocínio, ninguém morreria. Assim também não seria necessário ter uma vida plena em Cristo, pois ninguém pecaria e ninguém morreria. Ninguém mesmo, de igreja nenhuma. Será que depois de ouvir esse testemunho, você entendeu que o irmão Flávio estava pronto? Ele foi servo, fiel e obediente, suportou afrontas calado e nunca influenciou a ninguém sair da igreja onde estava. Permita-me um conselho. Guarde a sua lashon hará, que no hebraico significa língua má, que fala mal de alguém. Guarde a sua língua de falar o que não entende ou o que não sabe. Quem guarda a sua boca preserva a sua própria vida. Provérbios 13:3. Cuidado, muito cuidado. O céu é real, mas o inferno também. Cuidado para você vencer. Como foi vencedor o irmão Flávio. Ser crente é coisa séria. Assim ele já me dizia. E que Deus abençoe a todos que chegaram ao fim desse vídeo. Em nome de Jesus. Amém.